Presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou falar. Tá? Na era da graça, na dispensação da graça, os gentios têm uma condição. Isso está na Bíblia. E eu quero falar qual é a condição dos gentios, tá? Sem Deus. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Eu quero deixar bem claro que os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão. E é por isso que não eram herdeiros das promessas de Deus para os judeus. E Paulo vai escrever aos Efésios, mostrando para os gentios a condição da posição gentílica. Incircuncisos, sem fazer parte do corpo de Cristo, separados do povo de Deus, a nação de Israel, longe da promessa para Israel, sem esperança, sem Deus, estão no mundo de trevas, sendo filho das trevas, condenado às trevas de forma eterna. Então, Paulo vai falar qual é a condição dos gentios e vai explicar para eles. Paulo ficou até conhecido, né, como o apóstolo dos gentios. Vai explicar para eles que eles têm uma chance de se salvar. É aproveitar a dispensação da graça, aproveitar que o relógio de Deus para os judeus travou com 69 semanas, já descrita pelo profeta Daniel. O véu do templo se rasgou para que gentios tivessem acesso a Deus numa dispensação chamada graça, numa era chamada graça, até que a porta da graça se feche por meio do arrebatamento. Paulo vai explicar isso. Agora veja bem. Paulo vai deixar bem claro que é a única oportunidade que os gentios têm de se salvar. A era da graça, a dispensação da graça, enquanto a porta da graça está aberta. É a única oportunidade que eles têm de desfrutar da misericórdia divina por um povo que não o procurava. Isso está em Efésios, capítulo 2, verso 11 e verso 12. Paulo vai dizer: ei, gentios, que agora estão lendo a Bíblia, que agora foi chamado para ser igreja, que agora foi chamado para ser salvo. Cresça na graça e cresça no conhecimento daquilo que eu estou te ensinando. Noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam. Ei, naquele tempo vocês eram trevas, estavam fora do corpo de Jesus Cristo, fora do corpo que Papai do Céu idealizou para salvar na eternidade, onde Jesus é o cabeça e o resto é o membro. Separados da comunidade de Israel, que um dia Jesus vai governar sobre ela, no milênio. Vocês são estranhos ao concerto da promessa. Vocês não têm a bendita esperança. Estão sem Deus no mundo. Agora, abriu-se um período chamado dispensação da graça, era da graça. Abriu-se uma porta para vocês. Entrem por ela. Eis que estou à porta. Entre por ela. Quando essa porta se fechar, para vocês, gentios, já era. Já era. Vocês têm um período.
O apóstolo Paulo está lembrando aos gentios que eles são vistos por Deus como incircuncisos. E tinha experimentado todos os gentios 5 formas de privação. Estavam sem pertencer ao corpo de Cristo, eram separados da nação de Israel, onde Jesus Cristo quer governar sobre ela, no milênio, alienados quanto à promessa, sem a bendita esperança do arrebatamento dos seus corpos, junto com os judeus messiânicos, sem Deus no mundo. Gente, isso é Efésios 2, verso 11 e 12. Caderno, caneta, anotação. Ei, eu quero te fazer raciocinar cada aspecto que eu estou listando. Cada aspecto listado pelo apóstolo Paulo. Que desvantagem os gentios levam em relação aos judeus? Eu quero trazer exposição sintetizada da condição dos gentios na era da graça. Porta aberta para eles. Essa condição é desesperadora. Se eles não aproveitar ela, não há mais perspectiva alguma. Eu estou tentando criar áudios e vídeos lembrando a todos os gentios que hoje são igreja, que eles têm que ser igreja mesmo. Deus olhar para você e te enxergar uma ovelha, um cordeiro, um trigo. Qualidade de ovelha, de cordeiro e de trigo, de figo bom, porque estamos na geração da figueira. Se Deus olhar para você, gentil, gentílica, e te ver como bode, como joio, como figo ruim, não tem segunda chance não, filhote. Tem segunda chance não. A Bíblia está dizendo, desperta tu que dorme. Ei, seja trigo para colheita. Se tu for joio, tu vai ser queimado. Paulo convida todos os gentios a conhecer o que ele tem a ensinar e refletir acerca da sua conduta. Porque se tu não aproveitar a oportunidade para se salvar como ovelha, como trigo, até a porta se fechar, você só vai ficar a gritar, abre a porta, e só vai ouvir, nunca vos conheci. Só isso. Olha só, conceito de circuncisão. Eu quero te ensinar que circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Foi prescrito como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Essa era a marca do pacto abraâmico e deveria ser rigorosamente observada por todos do sexo masculino. Isso está em Gênesis 17, do versículo 10 ao 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel. E os estrangeiros, comprados a dinheiro, tinha que passar pelo mesmo processo. Circuncisão. Quem não era circuncidado era considerado incircunciso e, portanto, excluído da aliança de Deus com os judeus, com Israel, para salvação. Isso está em Gênesis 17, verso 14. Esse ritual tornou-se um sinal perpétuo
que distinguia os judeus dos demais povos, os gentios. Gentios, não judeus. É isso que significa a palavra gentios. Não judeus. Então Deus deixou bem claro que quem não circuncidar vai perecer eternamente no inferno. Essa era a dispensação da lei, na era da lei. A porta da lei se abriu para os judeus, dava espaço para os gentios se salvar, desde que viesse a se circuncidar. Caso contrário, esquece. Inferno. Já está condenado. Ei! No texto não está registrado o passo a passo da execução do ritual. Mas eu quero te dizer que hoje todos nós temos ciência pela descoberta da historicidade bíblica, da descoberta da arqueologia bíblica, da descoberta dos historiadores, tanto judeus quanto gentios. Nós sabemos que era o corte da pelezinha do prepúcio, do órgão sexual. Só dos homens. Só dos homens. Ei, presta bem atenção no que eu quero te dizer. E a mulher? A mulher, quando descia as suas regras, tinha que ficar separada, porque é ali que era a impureza dela. A mulher se sujeitava ao ritual. Tinha que ficar fora do arraial, entendeu? Até acabar e passar mais. Tinha que cumprir o ritual para a mulher dada a judeus. A judeus. Então, tu veja bem, de que era nós estamos falando? De que dispensação nós estamos falando? A dispensação da lei. Era uma lei para se salvar. Uma lei, dispensação da lei. Só que a porta da lei se abriu para Israel, para os judeus e para os gentios que quisessem se salvar pela dispensação da lei, só que essa porta se fechou quando crucificaram Jesus. Essa porta se fechou. Abriu-se uma porta, então, agora, para gentios, dispensação da graça. Era da graça. Essa porta está aberta. Para gentio, agora é o contrário. Agora o judeu que quiser se salvar vai ter que aproveitar a dispensação do gentio. Vai ter que circuncidar o coração. O coração. Entendeu? Então, eu quero te dizer que a era que nós estamos vivendo é outra. É a era da graça. Agora veja bem onde que eu quero chegar. Tá? Em Êxodo, capítulo 4, verso 24 até o verso 26, todos analisam o pacto da circuncisão e percebemos que algumas pessoas foram negligentes durante a jornada do deserto. Inclusive, Josué, capítulo 5, do verso 5 ao 7, fala sobre o assunto. E o descumprimento desse rito acabou por ser levado, entre aspas, em consideração pela condição insalubre da peregrinação. Mas, não obstante, após 40 anos, Deus manda com que todos os homens sejam circuncidados. Se não fosse, não fazia parte da aliança. Que foi quando que Deus começou lá com Abraão lá, né? Isso. Então não fazia parte da aliança. Não seriam salvos. Não seriam salvos. Então, veja bem, Deus... Até estrangeiro que queria fazer parte, né? Isso, tinha que se circuncidar. Tinha que se circuncidar. Então Deus estava quebrando o protocolo
por causa de situações, porque tem que circuncidar a criança com 8 dias de vida, como foi com Jesus. 8 dias de vida. Mas há coisas que se quebram o protocolo. Deus pode esperar. Deus é longânimo. Quebra protocolo. Entende a situação. E espera. Mas ele determina. Veja bem. Todos os que quiserem entrar na terra prometida tiveram que circuncidar-se. Caso contrário, morreriam. Morreriam. Ei, agora presta bem atenção no que eu vou falar. Hoje, gentil, todos vocês, se quiserem entrar na terra prometida, por meio do arrebatamento, quando a porta da graça se fechar, tem que circuncidar o coração. Caso contrário, morrerão. Morrerão. Isso é algo sério, gente. Isso é muito sério. A história se repete, só muda os personagens. Gente, circuncisão é um sinal adequado para o povo escolhido de Deus. E hoje, para os gentios, é pureza espiritual, santidade completa, até a porta da graça se fechar, por meio do toque da trombeta, por meio do arrebatamento da igreja. Isso é muito forte. O apóstolo Paulo reconhece que os gentios, na era da graça, precisa circuncidar o seu coração. O sinal dos judeus, na era da lei, era no físico. E realizado por mãos humanas. Efésios 2, verso 11. Parte B disso aí. Paulo destaca que a verdadeira circuncisão não é aquela evidência, mas dos judeus, externa. Não é aquela evidenciada por um código escrito na esfera da legalidade, na esfera da lei, na dispensação da lei. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, porta aberta para os gentios, acontece no interior, na esfera do Espírito. E havia uma profecia quanto a isso. Levítico 26, verso 41. Deuteronômio 10, verso 16. Jeremias 4, verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 51, vai ratificar isso. As boas notícias, as boas novas, enfatiza nos escritos do apóstolo Paulo que, por gentil, a circuncisão deve ser de coração, aquela que agrada a Deus, aquela que vem do coração, do interior, porque a dos judeus vinha do exterior, operada na carne, pelos homens. Mas o que acontece no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, essa agrada a Deus. Os gentios têm que agradar a Deus para ser agradado. Isso está em Romanos, capítulo 2, verso 29. Me agrada com a circuncisão do coração enquanto eu abri a porta da graça para vocês. Quando a porta da graça para vocês se fechar, eu levo todos vocês para me louvar eternamente no céu. Caso contrário, será devorado pelo dragão vermelho. Apocalipse 12. Doidinho para devorar o filho varão. Eu não vou deixar, porque são meus filhos. Vai devorar bode, vai devorar joio, que tinha capa. Tinha capa de ovelha, de trigo, mas só capa. Parecia com ovelha, parecia com trigo, mas só parecia. Pode devorar eles. Tem empurro logo para vocês. Vou empurrar logo. Vou logo enviar uma operação do erro para que eles creiam logo em vocês e vocês o devorem.
Mas a minha ovelha, o meu trigo, vocês não vão devorar. Dragão vermelho, você não vai devorar. Gente, isso é muito sério. Mas isso é muito top. Será que vocês me entenderam? Eu espero que sim. Ricardo Luiz.